Há algo de misterioso nas pessoas que torcem o nariz para a praia. Enquanto a maioria sonha com areia branca, mar azul e coqueiros balançando ao vento, elas preferem ficar em casa, na cidade ou até mesmo em um café movimentado. Mas como não gostar de praia? Perguntam os entusiastas do sol e do sal. A resposta não é simples, e vai muito além de só não curto. Por trás dessa escolha aparentemente estranha, esconde-se um universo de sensações, memórias e até traços de personalidade que revelam mais sobre nós do que imaginamos. Primeiro, é preciso dizer, não há nada de errado em não gostar de praia. Não é uma regra universal que todos devam adorar o calor do sol na pele ou o som das ondas quebrando. Alguns simplesmente não se conectam com aquele cenário, e isso não os torna menos aventureiros ou menos merecedores de momentos de lazer. Mas se formos cavar um pouco mais fundo, descobrimos que essa aversão muitas vezes tem raízes emocionais fascinantes. Para algumas pessoas, a praia não é sinônimo de relaxamento, mas de desconforto sensorial. A areia que gruda nos pés, o vento que levanta a toalha, o sal que resseca a pele, tudo isso pode ser uma sobrecarga para quem tem sensibilidade tátil ou auditiva. Imagine alguém com misofonia tentando relaxar enquanto ouve o barulho das ondas, das crianças gritando e dos vendedores passando a cada 5 minutos. O que para muitos é um paraíso, para elas é um inferno de estímulos. O cérebro, então, associa a praia não a descanso, mas a exaustão. Outros carregam memórias ruins ligadas ao litoral. Talvez tenham passado por um episódio de afogamento na infância, ou então por uma queimadura de sol tão dolorosa que marcou para sempre. Pode ser também que a praia tenha sido palco de brigas familiares, decepções amorosas ou até de solidão, aquelas férias em que todos pareciam se divertir, menos elas. O cérebro guarda essas lembranças como advertências. Aqui você já sofreu. Melhor ficar longe. E há ainda quem simplesmente não se identifique com a cultura da praia. Para essas pessoas, o ritual de bronzar, tomar cerveja na beira-mar ou tirar fotos com o pôr do sol parece forçado, superficial. Elas preferem a tranquilidade de uma biblioteca, a energia de uma cidade grande ou a paz de uma montanha. Não é que não apreciem a natureza, só não a natureza padrão cartão postal. Seu prazer está em outros lugares, em outras paisagens, em outros ritmos. Mas o mais interessante é que essa rejeição à praia pode revelar traços profundos de personalidade. Quem não gosta de praia costuma ser introvertido, observador e seletivo em suas experiências. Prefere qualidade à quantidade, significado a espetáculo. Muitas vezes são pessoas que valorizam a intimidade, não no sentido de isolamento, mas de conexões genuínas que não dependem de um cenário paradisíaco para acontecer. Para elas, um bom livro em um sofá ou uma conversa profunda em um café valem mais do que um dia inteiro deitadas na areia. E aqui entra uma reflexão filosófica. Talvez a praia não seja um lugar, mas um símbolo. Para quem a ama, ela representa liberdade e renovação, conexão com algo maior. Para quem a evita, pode simbolizar exposição, vulnerabilidade ou até a pressão de ter que aproveitar o tempo de uma maneira específica. Em um mundo que glorifica o verão e o corpo bronzeado, dizer não gosto de praia pode ser um ato de rebeldia silenciosa, uma forma de afirmar que o prazer não é uma receita única, mas algo profundamente pessoal. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é chata, nem difícil, nem perdendo a vida. Você só descobriu que a felicidade não está atrelada a um lugar ou a uma expectativa alheia. E isso, no fundo, é uma liberdade rara. Enquanto muitos passam a vida tentando se encaixar no molde do que deveria ser divertido, você já entendeu que o melhor destino é aquele que faz sentido para você. Seja ele uma praia deserta, uma floresta, ou até mesmo o conforto do seu próprio quarto. Então, da próxima vez que alguém perguntar, como você não gosta de praia? Você pode responder com um sorriso, porque eu gosto de outras coisas. E isso não me faz menos feliz, só faz de mim, eu. E se quiserem entender melhor, convide-os para conhecer seu lugar favorito. Talvez eles descubram que o mundo é muito maior do que areia e mar. Se você se identificou com isso, comenta aqui. Qual é o seu lugar feliz que todo mundo acha estranho? Compartilha com quem também prefere fugir do óbvio. E se gostou dessa reflexão, ativa as notificações para não perder os próximos textos. Até a próxima viagem, seja ela para onde for avião. O silêncio que fala mais alto. Porque algumas pessoas preferem o vazio ao barulho, e porque isso é um superpoder. Você já reparou como o mundo parece terrorizado pelo silêncio? Restaurantes com música alta, filas de banco com TVs ligadas, pessoas que ligam o rádio no carro só para preencher o espaço.
Enquanto a maioria foge do vazio como se fosse um buraco negro, existem aqueles que buscam ativamente o silêncio, e não é porque são antissociais ou depressivos. É porque descobriram algo que os outros ainda não entenderam. O barulho constante é a maior distração da autodescoberta. Não, você não é estranho por preferir uma noite em casa com um livro, ou nem isso, a uma festa lotada. Não é sem graça por cancelar planos só para ficar deitado ouvindo chuva. Você simplesmente entendeu que a sociedade confunde diversão com fuga de si mesmo, e você, por algum motivo que nem sempre consegue explicar, recusou o ingresso para essa ilusão coletiva. O que o silêncio revela e o barulho esconde? Por trás dessa preferência que muitos classificam como tédio ou isolamento, há uma revolução silenciosa. Veja só o que pode estar acontecendo. Seu cérebro é um detector de mentiras sociais. Você já notou como, em grupos grandes, as conversas virarem um teatro de personas? Todo mundo desempenhando um papel, rindo mais alto do que a piada merece, concordando por inércia. Seu silêncio é um boicote a esse script. Você prefere a verdade crua de um diálogo a 2 do que a performance de 10. 2. Você está em um relacionamento sério consigo mesmo. Quem precisa de silenciadores externos, música, pessoas, notificações, geralmente está evitando o diálogo interno. Você escolheu enfrentar. Não é à toa que suas melhores ideias surgem no chuveiro, dirigindo sozinho, ou olhando para o teto às 3 horas da manhã. O silêncio é seu laboratório de autoconhecimento. 3. Sua energia é fina demais para o caos alheio. Alguns cérebros são como antenas sintonizadas em frequências altas, captam não só as palavras, mas as intenções por trás delas, o cansaço nos olhos do outro, a falsidade de tudo bem. Para você uma festa não é só barulho, é poluição emocional. E você simplesmente recusou-se a respirar esse ar. 4. Você descobriu o luxo da escassez. Em uma era de excesso de estímulos, o silêncio virou um bem de luxo. Enquanto os outros colecionam experiências e depois esquecem 90% delas, você guarda apenas o que realmente importa. Uma conversa profunda vale mais que 10 superficial. Um momento de paz vale mais que uma semana de agitação sem sentido. O paradoxo: você é acusado de ser sem graça justamente por ter uma vida mais rica. Aqui está a ironia: quem mais julga sua preferência pelo silêncio são aqueles que nunca experimentaram o que é realmente ouvi-lo. Eles acham que você está perdendo a vida, mas na verdade você está vivendo a sua, não a versão editada para o Instagram. Eles dizem que você é chato, mas você é o único que não precisa de plateia para se sentir interessante. Eles te chamam de solitarista, mas você sabe que solidão não é estar sozinho, é estar rodeado e se sentir vazio. Você não é contra as pessoas. Você é a favor da autenticidade. E no mundo onde todos gritam para serem ouvidos, você escolheu ouvir primeiro. O silêncio como ato de rebeldia e de amor próprio. Pense nisso. Recusar o barulho constante é um gesto político. É dizer: não vou me distrair com o que não me alimenta. Não vou preencher meus vazios com o excesso dos outros. Meu tempo é precioso demais para ser gasto em autopiloto. E o mais incrível: quem realmente te conhece não vai te julgar por isso. Os que importam vão entender que quando você escolhe estar presente, é porque aquele momento, ou aquela pessoa, vale o seu silêncio. Para quem ainda acha que você deve gostar de barulho, da próxima vez que alguém disser como você não gosta de festa, ou ficar em casa é desperdiçar a vida, experimente responder com calma: porque eu gosto de outras coisas. E não é que eu não goste de pessoas, eu só gosto mais de pessoas de verdade. Sabe aquelas conversas que duram horas e parece que passaram minutos? Ou aquele momento em que você olha pela janela e de repente entende algo sobre si mesmo que ninguém jamais te diria? Pois é. Eu troco 100 baladas por um desses. Não é tédio, é escolha. E se eles insistirem com vídeos para experimentar? Desafie-os a ficarem 10 minutos em silêncio contigo, sem celular, sem música, só observando. A maioria não aguenta. Os que aguentarem vão entender. Seu lugar seguro, que o mundo chama de estranho. Qual é o seu refúgio de silêncio? Aquela atividade que todos acham sem graça, mas que para você é terapia, criação ou simplesmente respiro. É caminhar sem destino, só para sentir o vento? É cozinhar ouvindo o som da panela sem playlist, sem pressa? É ficar deitado no chão olhando para o teto, enquanto os pensamentos se organizam sozinhos? É escrever à mão, em um caderno que ninguém jamais vai ler? Comenta aqui, qual é o seu barulho silencioso? Aquele hábito que os outros não entendem, mas que salva seus dias. E se você se reconheceu nesse texto, guarde esta frase: o mundo vai te chamar de chato até perceber que você, na verdade, é livre.
E a liberdade, meu amigo, é o barulho mais alto que existe. Ativa as notificações para não perder as próximas reflexões sobre como viver em um mundo barulhento sem perder a sanidade. E se este texto fez sentido para você, compartilha com quem também precisa de permissão para gostar do silêncio. Até a próxima pausa, que para você é onde a vida realmente acontece. Via Láctea. O silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Você já percebeu como o mundo treme quando alguém ousa parar? Quando, em meio ao turbilhão de notificações, compromissos e expectativas, alguém simplesmente escolhe não participar. Não é rebeldia. Não é preguiça. É recusa silenciosa, e isso assusta mais do que qualquer grito. Porque o barulho a gente sabe lidar. A gente aprende a gritar junto, a aplaudir no ritmo certo, a sorrir nos momentos apropriados. Mas o silêncio expõe. Ele revela o que está por trás da máscara social, a pessoa que não precisa de plateia para existir. A revolução dos que não se explicam. Há um tipo de pessoa que o mundo chama de difícil, fria ou desligada, mas que na verdade está operando em outra frequência. São aqueles que não justificam suas escolhas porque não devem satisfação ao acaso. Não postam suas conquistas, porque o valor delas não depende de likes. Não respondem mensagens imediatamente porque o tempo delas não é refém do seu visto por último. Não comemoram datas obrigatórias porque celebram a vida nos detalhes, não nos calendários, e o mundo odeia isso. Porque quando você para de pedir permissão, você vira um espelho. E espelhos incomodam. O que eles realmente estão fazendo, enquanto você acha que estão perdendo a vida cultivando um jardim invisível. Enquanto você corre atrás de validação, eles estão regando suas paixões em silêncio. O caderno de poemas que ninguém lerá. O instrumento que tocam só para si. A horta no quintal que não vira stroi. Porque sabem, o que cresce na sombra muitas vezes é o mais resistente. 2. Aprendo a arte de não se importar, sem se tornar indiferente. Não é que não ligam para nada. É que aprenderam a ligar para o que importa. Exemplo, enquanto você discute política no grupo da família, eles estão lendo um livro que mudará sua perspectiva, ou simplesmente dormindo, porque descansar também é revolução. 3. Desobedecendo o script social, o mundo diz: casamento aos 30, casa própria aos 40, aposentadoria aos 60. Eles respondem: e se eu quiser morar em uma van? E se eu quiser trocar um emprego estável por um projeto maluco? E se eu quiser não ter filhos, ou ter 5? Não é rebeldia sem causa. É a autoria da própria vida. 4. Praticando não como ato de amor, dizem não a happy hours que esgotam, a relacionamentos que sugam, a obrigações que não fazem sentido. Porque descobriram, cada não é um sim para algo melhor. O medo que move a crítica, porque isso incomoda tantos outros. Quando você para de seguir o roteiro, duas coisas acontecem. 1. As pessoas se sentem julgadas. Mesmo que você não tenha dito nada, se ela não precisa de um relacionamento para ser feliz, será que eu estou errado? Se ele não posta fotos da viagem, será que minha necessidade de mostrar é patética? O silêncio alheio expõe nossas inseguranças. 2. O sistema perde um soldado. Sociedades dependem de pessoas previsíveis, que consumam, que obedeçam, que repitam padrões. Quando alguém sai da formação, vira uma ameaça. Porque se um faz, outros podem seguir. Resultado? Você será chamado de arrogante porque não pede opinião, egoísta porque cuida de si, perdedor porque não joga o jogo. Mas aqui está a verdade. Eles não estão te criticando. Estão com medo de que você esteja certo. Como saber se você é dessas pessoas, ou se ainda está preso na armadilha do barulho? Faça este teste mental. 1. Você sente culpa quando não responde uma mensagem em menos de 24 horas? Passa um final de semana sem fazer nada de produtivo, diz não a um convite sem dar uma desculpa elaborada? Se sim, você ainda está negociando sua paz com as expectativas alheias. 2. Você se pega pensando, e se eles acharem que sou chato? Preciso postar isso, senão ninguém vai saber que estou bem. Será que estou perdendo oportunidades por não estar sempre disponível? Se sim, sua autoestima ainda depende de validação externa. 3. Você já ouviu ou disse frases como, mas todo mundo faz assim. Você é muito intenso, a ponto. Tradução. Você me faz questionar minha própria vida. Um dia você vai se arrepender de não ter aproveitado mais. Se sim, você está no caminho certo. Porque só quem ameaça o status quo ouve essas coisas. A liberdade que ninguém te contou, o segredo dos que vivem em silêncio. Eles não estão fugindo da vida. Estão vivendo uma versão dela que você ainda não ousou imaginar. Enquanto você corre atrás de sucesso, eles estão definindo o que isso significa.
Enquanto você acumula coisas, eles estão acumulando experiências que não cabem em fotos. Enquanto você se esgota tentando agradar, eles estão aprendendo a gostar da própria companhia. E a maior ironia. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que as pessoas mais interessantes que conheceu eram justamente aquelas que não precisavam provar nada. Sua missão, se aceitar este desafio. Identifique seu barulho silencioso. Aquela coisa que você faz sozinho, sem plateia, que te enche de uma maneira que nada externo consegue. Comenta aqui, qual é a sua? Eu quero saber. 2. Pratique o desaparecimento estratégico. Sumir por um dia. Não avise. Não justifique. Veja o que acontece. Spoiler, o mundo não para sem você. E isso é libertador. 3. Deixe de pedir permissão. Para ser feliz do seu jeito. Para não gostar do que todos gostam. Para mudar de ideia, de caminho, de vida. 4. Aprecie o incômodo alheio. Quando te chamarem de estranho, sorria. É o som da sua liberdade assustando os outros. A última verdade, que vai doer em alguns e libertar outros. Você não é obrigado a fazer sentido para ninguém. Não precisa ter um propósito grandioso. Não precisa ser produtivo 24 horas. Não precisa ser entendido para ser feliz. Basta ser. E às vezes basta parar. Porque no fundo, o mundo não precisa de mais gente gritando. Precisa de mais gente ouvindo. Precisa de mais gente respirando. Precisa de mais gente que ousa viver em vez de apenas sobreviver. Agora me diz. Qual foi a última vez que você fez algo só por você, que sem postar, sem contar, sem justificar? E qual foi a sensação? Compartilha aqui. Porque esse espaço é para os que não têm medo do próprio silêncio. Ativa as notificações para não perder a próxima reflexão sobre como viver em um mundo que confunde movimento com vida. Até a próxima pausa, que é onde tudo realmente começa. Via Láctea. PS, se este texto te tocou, envia para aquele amigo que sempre parece desligado dos padrões. Talvez ele só precise saber que não está sozinho. E que sua estranheza é, na verdade, coragem.